Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos ver da necessidade do batismo e o dever dos batizados. Deveres. Questão 564. É o batismo necessário para a salvação? Aí responde o catecismo. Sim. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Isso é muito simples, hein? O sacramento do batismo é o sacramento pelo qual nós deixamos de ser uma criatura para sermos adotados como filhos de Deus. Por isso as crianças não batizadas vão para o limbo. Insistimos nisso porque é um sacramento necessário para obter a salvação. É o que o catecismo diz, e o mesmo nosso Senhor disse: não, ide a todos os povos, pregai o reino dos céus, não, batizai-os e fazei os meus discípulos. É uma ordem que nosso Senhor deu. E o batismo é tão necessário para a salvação que qualquer um, até pessoas não católicas, pode batizar outras pessoas, como já vimos, insistimos. Isso é muito simples, muito fácil de ser feito, e temos que ter cuidado, porque perto de nós morre muita gente sem batismo. Essas crianças, hein? Essas mães que realmente deixam a desejar e não batizam mais por estupidezes, então, tendo o perigo de vida, temos que estar atentos, às vezes até sobrinhos e parentes próximos, hein? Que os nossos não batizam, ficam doentes, estão numa UTI, um frasquinho de água no bolso, chegam lá e façam, se estão por morrer, batizem, porque é importante para a salvação, é necessário para a salvação. E a pessoa batizada, a que fica obrigado? Quem recebe o batismo? Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. Então isso é muito importante, porque assim, vimos ontem que a Igreja, Deus e a Igreja nos dão a fé para que possamos ser batizados. Então, quando nós somos batizados, nós temos uma obrigação de guardar a fé. Não é uma obrigação de pregar, hein? É diferente. Uma coisa é guardar a fé. Outra coisa é pregar para angariar almas para aderir à fé católica. Isso é outra coisa. Mas todo batizado, ou seja, cada indivíduo, tem a obrigação de conservar a fé que recebeu. A gente fala, é dever dos pais conservar, sim, mas o dever também é pessoal a partir do uso de razão. Por isso nós temos que nos instruir. Não é nossos pais que têm que empurrar livros de religião para... Não, isso daí é todo cristão, hein? É o interesse de cada católico é manter a sua fé. Então deve ser, quando crianças, os pais, mas nós que devemos buscar, instruir, tirar nossas dúvidas. Não podemos guardar dúvidas referente à nossa fé. Devemos nos instruir e ter um santo interesse. E não é questão de quantidade. Não é para comer assim livros em quantidade, mas é para gradativamente ir formando e para ter uma consciência católica na questão moral, para ter a doutrina católica na parte teológica, e não em coisas robuscadas e complexas, mas no essencial, que é o nosso querido e amado catecismo, que vamos cada vez olhando um aspecto. Por isso todos têm obrigação de se instruir na religião. Da mesma forma que somos obrigados a ensinar, é porque os senhores são obrigados a aprender, e devem aprender, devem sem se cansar de se instruir na religião católica. Então, esse professar a fé, sempre a fé, supõe a instrução e a conduta católica. Nós não precisamos ostentar a nossa religião. Hoje está muito de moda, porque a tradição é muito restrita, então nós pegamos o que é restrito e nós nos envaidecemos. Não é para se amostrar com o catolicismo, não. O catolicismo não é um adorno como um enfeite para a nossa vaidade, hein? Ninguém precisa ostentar a religião. Em realidade não deve, isso é pecado. Profana a religião quando ela é ostentada vaidosamente. Nós não devemos ter vergonha da nossa fé, mas a nossa fé praticada como deve não é nem ostentosa e nem vergonhosa. É uma coisa equilibrada.
Isso é muito importante. Agora, o professar a fé, é viver conforme os ensinamentos do Nosso Senhor. Nada mais que isso. Não precisamos ficar dizendo que somos católicos, e eu só faço uma aclaração porque nós somos católico apostólico romano. O tradicionalismo não é uma nota da religião. Temos, sou católico tradicional. Não, isso não existe. Se alguém fala que é católico tradicionalista, é uma nova seita que inventaram. Nós somos católicos apostólicos romanos e isso basta. Não precisamos escrever em lugar nenhum, isso está escrito no livro da vida. Ao ser batizado, Nosso Senhor escreveu ali a nossa religião, que é a sua igreja, e nós não precisamos, como todos os outros antigamente viviam catolicamente e não ostentavam isso, porque não se deve ostentar, mas deve viver o que cremos, viver conforme cremos. Esta é a coerência católica. E obedecer à lei de Nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. Isso em todos os aspectos. Todo batizado está obrigado. Por isso é pecado. Aí vem o pecado. Nós nos inscrevemos na milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo e nós lutamos a favor do inimigo de Cristo. Aí isso é uma traição. Por isso nós temos que viver conforme a lei de Cristo e aí aderir ao combate de Nosso Senhor, e é a razão da nossa existência aqui, hein? Nós não estamos aqui porque nós achamos, não sei, a missa nova feia, porque não queremos uma missa em português. A margem dela ser feia ou desagradável, ou não gostarmos, é por quê? Porque é uma traição há 2000 anos da nossa religião. É dizer que desde o primeiro batizado até o último batizado em 1958 foi um idiota. O que os santos foram ridículos. Que os mártires foram nécios, morrendo por Cristo. Se o ecumenismo é de Deus, por que a gente não queimou incenso para Júpiter? Para, sei lá, qual outro ser mitológico? Diga um aí, seu Mário. Gaia. Ou essas estupidezes. Não. Por quê? Porque são falsos deuses. E eles morreram por quê? Porque Nosso Senhor veio para acabar com a idolatria. Nosso Senhor veio para destruir o reino das trevas. Então, por isso se morre por Cristo, os mártires. Então, nós não aceitamos essas coisas, por quê? Porque elas dizem que os nossos santos foram ridículos. Que os nossos mártires, em vez de curtir a vida e queimar incenso para todo Deus, que Deus, entre eles está o verdadeiro. Não, eles falam, não, antes morrer do que queimar incenso de novo para esse infeliz. E aí eles foram queimados a Cristo, morreram por Cristo. É os santos que nós celebramos, os nossos mártires. Então nós estamos aqui pela mesma razão, não pede o nosso sangue, mas a coerência custa caro. Aí somos chamados de cismáticos, hereges, desobedientes e tudo o que eles quiserem chamar, mas para obedecer a quem? A Deus. A esses 2000 anos da religião católica, que não é para o nosso agrado, é para o agrado de Deus somente, mesmo com o sacrifício que isso supõe. Então o batizado está obrigado, hein? Não nos gloriemos e achemos que somos outros Atanásios e outros grandes santos que estamos aí combatendo. Esse é o dever de todo católico. É um dever de todo católico resistir ao mal. E não esperemos, um heroísmo. É o mínimo que se espera. Não precisamos pregar e insistir e ficar esfregando o catecismo. Não. Hoje cada um tem o que escolheu ou o que procurou. Então, ao procurar um catolicismo sério, se encontrará em Nosso Senhor da Graça, a seu tempo. E temos que viver em coerência com isso. Nada mais que isso que estamos obrigados. Aí, no tempo de crise, manter a integridade. Tempos de paz, tudo é muito mais fácil. Mas nós não conhecemos os tempos de paz, nascemos em plena guerra, assim que vamos. E é o nosso dever de batizados. A quem se renuncia ao receber o santo batismo? Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Isso daqui é uma consequência necessária por ter aderido a Cristo. Então, ao crer em Cristo, ao aderir à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, a única Igreja de Cristo, nós, por via de consequência, renunciamos a Satanás, às suas pompas e às suas obras. As pompas do demônio, as seduções deste mundo, e as obras de Satanás, as seitas e as heresias, todas elas, hein? Pode ter o nome de evangélico, pode ter o nome de crente, pode ter a Bíblia, pode ter ícones, mas se é do cisma, é do diabo. O diabo que veio dividir.
Pode falar de Jesus, pode rezar por salmos, pode passar óleo da não sei de onde que eles conseguiram, às vezes é o azeite Maria, e pode fazer o que for, querendo ou não, está o nome de Nossa Senhora por detrás, para a humilhação deles. E aí, o que forem, mas aquilo é do demônio, porque Deus deixou uma só igreja, católica, apostólica, romana, e fora dela, condenação, engano e perversão das almas e da doutrina de Nosso Senhor. Então nós renunciamos automaticamente. Ao aliar-se a Cristo, nós nos fazemos inimigos dos inimigos de Cristo. E o combate é qual? Viver a coerência com Nosso Senhor, aí nós estamos já vitoriosos contra os inimigos de Cristo. Não precisa brigar contra o crente. Se bater na porta, sim, expulse-os. Não precisa discutir, hein? Fala, olha, meu amigo, sábado é a senhora é dia de faxina, pegue um cabo de vassoura e fala, estou muito ocupada, e limpe a casa, é tirar o herege do seu portão, hein? Para ficar claro que essa casa é católica e que não tem lugar nem na calçada para ele vir infernizar. Se ele quiser infernizar alguém, que ele vai, e não sei, e fale consigo na frente do espelho. Melhor, mas não venha, e temos que, não precisa discutir, não precisa levar uma Bíblia, não precisa ensinar o catecismo, porque o herege não tem disposição de ouvir ninguém, ele tem disposição de falar, ele veio para roubar a alma dos senhores, não veio para entregar a alma deles para ser entregue a Deus. Então quando alguém não tem disposição de ouvir, ninguém fala, hein? Isso é simples. Caso contrário, estamos beirando a loucura, falar com quem não quer nos ouvir. Então, olha, vaza, tchau, que Deus tenha piedade de sua alma e expulse-o com caridade, porque a caridade manda expulsar o inimigo de Deus que vem para jogar o joio dentro de nossas casas. Tchau. Com a vassoura na mão, e se insistir, vassouras estão para limpar, varrer. E, bom, indulgência plenária por causa da vassourada. Deve ter, hein? Se não foi dada por um papa, é dada por Deus. Que se entende por obras e pompas do demônio. Por obras e pompas do demônio, entende-se os pecados e as máximas do mundo contrárias às máximas do Santo Evangelho. Mas vamos ser sinceros. O diabo, ele é sedutor. E tudo que ele oferece, ele sabe que no fundo a gente está procurando aquilo. Vamos lá, riquezas. É lícito trabalhar, é lícito ter prosperidade, isso daí ninguém discute, porque no reino dos céus tem milionários, pobres e todas as classes entram no reino dos céus, hein? Nós não somos da teologia da libertação para brigar com classes, não. Temos santos reis, temos santos mendigos, São Bento José Labre era um, que virou mendigo, errante, sujo, santo. E temos Santa Isabel, rainha de Portugal, que era uma santa e tinha um reino todo a seu serviço. Perfeito, não é um problema. Mas a ambos. Por que eles puderem estar no reino dos céus em classes diferentes? Porque o pobre não pôs no seu coração as riquezas que ele não tinha, e Santa Isabel, rainha de Portugal, que podia nadar no ouro, ela tinha suas joias, todas as suas coisas, mas ela não tinha dentro do cofre dela o coração dela. Então os dois aí são o quê? Pobres. Mas um tem abundância de geração em geração de riquezas e heranças, e o outro não tem nada, mas tampouco olha com avareza o que ele não tem. E os dois são santos, estão no altar e no paraíso. Então, mas o demônio a ambos, o que ele vai oferecer? A riqueza para quem tem mais, para que coloque o seu coração no que tem, e ao pobre para que coloque o coração no que ele não tem. Aí cai no quê? Na avareza. Então o diabo sabe que o homem está sujeito a este grande poder que dá o dinheiro e consolo, não? O alívio para as glórias deste mundo. Pois então, nós temos que resistir a isso. Mas tampouco é virar um preguiçoso e não trabalhar em nome da pobreza, e tampouco virar um avaro e dedicar a sua vida à existência do trabalho cuja finalidade é enriquecer-se. Aí são dois extremos que no final se dão as mãos. Devemos trabalhar pela prosperidade própria de um trabalho suado, sacrificado, que Deus recompensa, mas o nosso saber que nesse caso é um meio para chegar até Deus, não é um fim.
Então, isso é a saúde, a riqueza, os bens, as alegrias deste mundo, as comidas, os momentos que passamos em santa caridade, tudo isso é um meio para chegar até Deus. Tudo. E se eu faço de qualquer uma dessas coisas como fim, aí vem a desordem e o homem tropeça numa escada que o leva a Deus, ele tropeçando, ele vai rolar e vai cair lá no abismo do inferno. Então o diabo vem para fazer isso. Então ele pega as coisas lícitas e faz com que sejam obstáculos para a nossa salvação. E depois ele pega então coisas ilícitas, sabendo que temos nossas fraquezas e oferece para nos levar à perdição. Então, como bons cristãos, nós sabemos que tudo que o diabo oferece é para a nossa condenação, assim que nós não vamos aceitar. Imagine, senhores, um pior inimigo nesta vida que deseja nossa ruína. Tudo que ele oferecesse, nós teríamos presente. Ele busca o meu fim, não aceito. Se traz um bolo, a gente joga pro cachorro. Aí o cachorro come e morre. Fala, ó, estava envenenado. Pois então, o diabo é a mesma coisa. Tudo que ele oferecer terá um fundinho de veneno para nos levar para a morte eterna. Então, sensatez, não ofereço. Não aceito o que ele oferece. E as máximas do mundo também são, essas falácias são sedutoras. Por quê? Porque dá essa falsa liberdade. E nós somos filhos da revolução, então todo este ar revolucionário é sedutor do liberalismo, da revolução, da anarquia e da independência de Deus, hein? Nós nascemos no século da apostasia, então às vezes vem aquele fundinho, será se não estou sendo demasiado católico? Será se não estou rezando demais? Virei uma beata, uma barata sacristia. Todos esses pensamentos são por quê? Porque o mundo vai mostrando que o normal, segundo Deus, é algo constrangedor. E aí nós vamos como que nos ilhando e olhamos para nós ou para o nosso sangue. Será que não é demais? E quando nós pensamos assim, são as máximas do mundo que vai entrando. Nós não podemos fechar nossos ouvidos. Infelizmente, temos que ouvir todos os sons, os ruídos desse século que entram. E às vezes, de tanto entrar, se coloca um ponto de interrogação em nossa alma. Então nós temos que saber que as máximas de Deus são máximas perfeitas. Porque Deus também conhece as nossas misérias, as nossas necessidades, e nas máximas de Deus nós temos o quê? Garantido a felicidade que não se perde. Porque o homem foi criado para a eternidade. O diabo não busca a felicidade eterna para ninguém. Ele dá bens passageiros, prazeres temporários, e nestes prazeres temporários ele nos pesca para levar para um tormento que não tem fim. Agora Deus não, pela sua cruz, pelo sacrifício, pela renúncia, pela perseverança, são coisas amargas, mas ele pesca as almas sérias que buscam depois um prazer que não tem fim, que não se acaba. Então temos que ter presente e não nos deixar seduzir pelas máximas do mundo, porque nós fomos batizados para quê? Para salvar nossa alma. Então é obrar em coerência. Tudo se resume na coerência sempre, a santidade, tudo na coerência conforme o que nós recebemos no Santo Batismo. A segunda parte destas é sobre o nome e padrinhos, 569. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Ao que se batiza impõe-se o nome de um santo para pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para animar e imitar-lhe os exemplos. Então as futuras famílias coloquem nome de santos, não da novela da Rede Globo. Não é muito, nada, ver esses nomes ridículos, hein? Aí você ouve um nome, sabe a idade, você sabe, naquela época passava aquela novela. Então a mãe colocou baixo o nome de sei lá quem, baixo proteção dos santos dos altares das televisões. É feio. Uma homenagem. Pode-se fazer ao avô, ao bisa. Tem famílias que quando tem um filho primogênito, né? Aí recebe o nome do pai, que é o nome do avô, que é do bisa, que é do tata e etc. Perfeito. Nenhum problema. Isso é uma tradição humana e respeitável. Agora, colocar nomes ridículos ou inventar nomes absurdos é realmente desagradável. E então, aí como que acontece? No batismo, se o pai registrou com nomes feios, feio não é o problema, que tem santos que tem os nomes complicados também, né? Pois é. Conegunda. Santa Conegunda. Podem colocar uma grande santa, o que importa é a proteção, mas
têm nomes que soam melhor. Fica o critério do gosto dos pais. Depois, hoje, quando crescer, pode se mudar e colocar um nome melhor. Mas, em todo caso, é assim. No registro civil tem um nome estúpido. Na hora do batismo, nós temos que pôr o nome de um santo ali, hein? Porque tem que colocar... Não muda os registros civis, mas tem que colocar baixo a proteção de um santo. Porque realmente é um cristão, como acabamos de ver. Então, precisa de um que chegou ao fim, para o qual nós estamos aqui combatendo. Então, aquele que chegou lá em cima, não sei, Santa Cunegunda, insistamos, apesar do nome, mas chegou. Então, quem tem esse nome tem um ideal a ser traçado. Isso dá grande alento e devoção sincera. Por isso, ser devoto do santo do nosso nome não é só por coincidência de nome, é porque nos dá um ânimo. Ele venceu, tem o mesmo nome que eu, então imagine a honra de, para a glória de Deus e a honra do mesmo santo, ter outro lá no paraíso com o mesmo nome. Então isso nos dá um estímulo. Então, por nomes de santo. Se os senhores têm um nome, não sei, hein? Não vou repassar os nomes. Aí no crisma tem como colocar o nome de um santo também. E aí consertar as coisas dos desatinos das devotas das novelas. Dá para consertar. O que são os padrinhos e madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. Então vamos aqui. Aqui tem um monte de pecado dos nossos padrinhos, hein? E dos pais também, porque no Brasil o padrinho é aquele que dá presente para as crianças que ele segurou na pia batismal. Então, o padrinho não dá presente. Primeiro que o nosso padrinho, quando nos dá algum presente, ele dá no nosso aniversário. Aí você pergunta para essas crianças, quando foi batizada? Não sei, porque o padrinho deu um presente no dia do aniversário. Isso é coisa dos pais, quando elas nasceram. Agora, para Deus, elas nasceram quando? Quando foi batizada. Então, o padrinho que quer dar alguma coisa para honrar o que ele é, então ele dá no dia do batismo, ele dá um presente para o afilhado. O filhado vai saber que dia, não sei, 13 de abril, foi batizado. E o padrinho não é por causa do nascimento, é por causa do batismo. Por causa do nascimento natural, nossos pais. Por causa do nascimento sobrenatural, nossos padrinhos. Então, não tem, é verdade, se não tivesse nascido, não teria sido batizado. Mas do nascimento aos pais naturais e para o batismo, os padrinhos que são pais espirituais. Então, tem que segurar a criatura fisicamente, porque da mesma forma que nós nascemos por um ato que teve aí o contato físico, no ato conjugal, num batismo, como é um nascimento, tem um contato físico para causar o parentesco espiritual, por comparação, hein? Então, a madrinha segura a criatura. E se tiver um padrinho, que não é obrigatório, é um padrinho ou uma madrinha ou um casal e não mais que isso. Se a madrinha está segurando, na hora que o padre for colocar água, o padrinho segura pé, braço, mas tem que tocar fisicamente a criatura. Se não tocar, não é padrinho. Talvez isso é um alívio para um monte de padrinhos aí, né? Não tocaram. Pois é, de graças a Deus em certos casos. Mas nesse caso não, tem que tocar, hein? Para que seja padrinho válido. Depois, eles respondem pelas crianças nas perguntas que nós fazemos aí no rito do batismo. E aqui isso é importante. Esses padrinhos ficam responsáveis diante de Deus pela educação cristã. E fora disso, nada mais. Não é para se intrometer na vida da educação dos pais. Os pais fazem com os filhos o que eles pensam estar fazendo melhor. Cada um tem o seu critério, hein? Se respeita. E falando de pessoas católicas, cada um vai estar iluminado pela fé de Deus e pela prudência de educar seu filho melhor do que possa, não? Mas não é para se intrometer, porque mesmo sendo afilhado, é filho do fulano e beltrano. Nós não podemos nos intrometer na pátria potestade dos pais. Agora, na educação cristã, na medida que os pais falham com isso. Se os pais educam bem seus filhos, não ensinam a rezar e na hora do catecismo entrega o catecismo e vai educando seus filhos, então não precisa
a função do padrinho está sendo cumprida pelos pais, mas na deficiência dos pais, em matéria religiosa, os padrinhos fazem. E como fazer? Tem 1000 modos. Primeiro, não brigue com as comadres. Às vezes são parentes, e parentes não é muito bom que sejam padrinhos, hein? Porque normalmente se brigam com os parentes, aí se perde a madrinha. Às vezes um amigo se garante mais que vai ser um bom padrinho do que um tio, um primo. Daí sempre está sujeito a briga, hein? Vamos ser sinceros. E às vezes confunde o sangue com o parentesco espiritual que fica sufocado pelo parentesco sanguíneo. E aí vem, não é proibido, hein? Às vezes não é conveniente, mas proibido não é. Então se deve zelar pela educação cristã se os pais vierem a faltar. E se os pais cumprem com isso, o padrinho está tranquilo. Reze a Deus pelos seus afilhados e está aí tudo garantido já pelo cumprimento das obrigações dos pais. Antigamente, quando éramos católicos, quando os pais morriam, quem ficava com as criaturas eram os padrinhos. Não? No Nordeste é mais visível isso. Famílias muito grandes, muitas crianças, aí rachava aquelas criaturas entre padrinhos, porque às vezes os parentes também tinham muitos, né? Então se pegava e os padrinhos criavam os seus filhos espirituais como... Isso era muito nobre. Hoje em dia, hein? Hoje em dia tudo isso só ficam os fatos dos tempos idos. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que nós fizemos, que fizeram por nós nossos padrinhos? Sim. Somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e as renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque só mediante estas condições Deus nos recebeu na sua graça. Aí a renúncia a Satanás, as suas pompas, suas obras. Então, quando a criança é pequena e não pode responder por si, os padrinhos disseram por elas. Aí tem uns que pensam, mas falam, padre, mas isso está errado. Como pode ser que alguém respondeu por mim, sendo que não sabia se eu queria mesmo me comprometer com essas promessas? Esta é uma das perguntas que muitos fazem para não batizar as criaturas, as criancinhas. Por quê? É o seguinte, toda alma em sã consciência, ela não resiste a Deus. Não. Nós só podemos resistir a Deus com o desatino da malícia, da maldade no nosso coração. Então, dada essa primeira razão, que toda alma está destinada a Deus, se essas crianças falassem ao sair da barriga de suas mães, sabendo quem é Deus, sabendo que é a fé católica, elas não recusariam. Nós recusamos adultos por causa da maldade e seduções deste mundo, que nos entorpeceram o juízo. Agora, uma alma limpa e totalmente em estado de santa sanidade mental e espiritual não vai recusar-se a Deus. Por isso, nós podemos falar por essas crianças como padrinhos delas no momento recém-nascido, porque elas não recusariam a Deus Nosso Senhor. Então não é colocar um jugo supondo que elas recusariam a Deus. Não, elas não recusariam a Deus, por isso podemos prometer por elas que elas vão renunciar a Satanás, que não vão cair em suas pompas e não vão seguir suas obras, porque uma alma sã assim o faria. Que pessoa se deve escolher para padrinhos e madrinhas? Deve escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da igreja. Então tem que escolher pessoas que sejam exemplares. Às vezes nós humanamente nos enredamos, nos confundimos com gratidões humanas. As gratidões humanas se agradecem de modo humano, hein? Agora as gratidões espirituais de modo espiritual. Às vezes nós estamos na prática da religião graças a alguém que nos convidou, que nos instruiu, nos rezou por nós, e é muito digno de honrar aquela pessoa, fazendo com que quando tiver filhos seja o padrinho. Por que não? Há benefícios espirituais, recompensas espirituais, e dar um filho para que fulano e beltrana sejam padrinhos é uma recompensa. Então, não se confundir com sangue. Ah, mas é o primeiro sobrinho, vai ser o tio. Não, necessariamente, hein? Já é tio, já é tia. Por que tem que ser madrinha ou padrinho? Então, não confundem as coisas. E se for o tio, a tia, não é
proibido, às vezes não é conveniente, e às vezes são as melhores pessoas também que temos, um irmão ou um primo, não há um constrangimento em si mesmo de honrá-los com este convite para que sejam padrinho das crianças. Quais são as obrigações dos padrinhos e madrinhas? Os padrinhos e madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé, vivam como bons cristãos, edificando-os com um bom exemplo. Então, isso da Santa Igreja se equipara antigamente, lá no tempo antigo dos romanos, existiam os gladiadores. Cada lutador tinha um que o adestrava com as armas e com as lutas. Então a Santa Igreja pegou esta ideia e colocou para os batizados. Então, como os batizados tinham que ser gladiadores para lutar contra o diabo, precisava de alguém adestrado que o ajudasse no combate. Aí vinha ser o nosso padrinho e nossa madrinha. Esta é a ideia. Mas vai ensinar-nos aqui a combater como ele sabe combater como soldado de Cristo. Por isso tem que ser uma alma experiente. Que vínculo contrai os padrinhos do batismo? Os padrinhos do batismo contraem um parentesco espiritual com o batizado, e este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Assim que noivos não podem ser padrinhos entre eles. Supondo uma pessoa que vai se batizar para casar, a noiva não pode ser madrinha do seu noivo, porque o parentesco espiritual do batismo impede de se casar com aquela pessoa, aí não tem como mesmo.